Um carro, falando com homens, né, um carro, um amigo seu foi viajar, pediu para você, guarde esse carro, por favor, um carro caríssimo, ele acabou de comprar, não pagou ainda todas as parcelas, posso guardar na sua casa? Pode, pronto, está guardado lá. Talvez você em algum momento dê uma volta nesse carro com muito cuidado, né, não passando nos buracos, desacelerando nas lombadas. Mas você confia esse carro a uma outra pessoa? Talvez tenha alguém até que você confie. Mas, assim, vai ser um critério de análise muito sério. Um carro, tá? Um objeto que quebrou, perdeu, roubaram. Tem outros. A fábrica faz vários, não faz só aquele. Ok? Um carro. E a igreja? A igreja que é a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Aí você confia alguém a falar à igreja, alguém que você não conhece, alguém que você não tem um conhecimento sobre a sua doutrina, tá certo? Seu comportamento, sua vida, sua pregação. É muito sério mesmo. Então agendamento não é brincadeira. Tem que ter análise crítica sobre isso. Foi agendado? Confia na pessoa. Então ele fala que ajude essa pessoa para que a mensagem seja recebida pela igreja. Então anuncie a igreja de modo a que a igreja venha dar um voto de confiança à pessoa. Uma vez que você confia, uma vez que você conhece, então favoreça para que a mensagem não é a questão da própria pessoa, mas a questão da mensagem que ela vai trazer, para que as pessoas sejam edificadas por essa mensagem. Então, no anúncio da pessoa, né? Então, o homem de Deus que eu confio, testemunho, família, formação, palavra de Deus que eu já vi ele ministrar, que eu sei que ele conhece. Então, aí você tem o favorecimento para que aquela ministração seja bem recebida, tá certo? E no próprio ato do agendamento, a análise, a crítica, porque é a noiva do Cordeiro. É a coisa mais importante do mundo, é a noiva do Cordeiro. Então não pode ser entregue a oportunidade a pessoas que você não conhece. Cancelamento de agenda, ele fala que ele alerta sobre, primeiro, aquele que agendou, né? Então ele vai num culto de missão, ele vai numa santa ceia, ele vai num culto público levar a mensagem. Então, há eventualidades, há situações de força maior, como gosto de dizer, né? Então, algumas situações que de fato impedem a sua presença ali. Então, há necessidade, diante dessa situação, de responsabilidade. É possível avisar com antecedência? Por que não avisar? Tá certo? E se não for possível, porque foi algo que acometeu aí naquele momento, há a possibilidade de indicar uma outra pessoa para cobrir ali e o pastor não se vê em maus lençóis. Talvez o pastor, diante daquela situação, ele também está atendendo uma outra agenda. Vou colocar este irmão aqui, está agendado para pregar nesse dia, porque eu preciso também atender uma outra agenda em outro lugar. Aí você não vai, você não avisa, ou acontece uma eventualidade, você não se esforça para que outra pessoa vá te substituir, e aí é a situação em que o pastor fica desprovido. E aí é uma pessoa que não estava esperando essa oportunidade para aquele momento, vai ter que agora cobrir a sua ausência por causa da sua irresponsabilidade, né? Porque você não teve nenhum cuidado com isso. Então, essas questões que ele está levantando aqui, está trazendo um aconselhamento e uma conscientização. O pastor vai cancelar a pessoa antecipadamente. Já falei antecipadamente, por quê? Porque muitas das vezes esse pregador ele tem sido solicitado por muitas igrejas e está de fato vivendo, atendendo a estes convites. Então ele é muito convidado, ele faz até viagens para fora do estado. Certamente ele não vai ter como estar no emprego fixo. Às vezes desenvolve até uma atividade paralela, né, para melhorar o seu orçamento. Mas essa agenda para ele, um cancelamento de agenda para ele vai ser uma verba importante que não vai entrar no seu orçamento, que vai prejudicar suas contas, que vai prejudicar suas compras, né? Não vai conseguir talvez ter essa oportunidade de fazer compras para a igreja, talvez. Só uma modificação, cancela aquele e põe o outro. Tem uma fila de pessoas querendo pregar para a igreja e para aquela pessoa que você cancelou. Você pelo menos cancelou ela com o tempo dele tentar encaixar outro evento naquela agenda?
Então tem toda uma questão de responsabilidade, tem toda uma questão de hombridade, uma questão de compromisso. São homens de Deus, estão trabalhando para o mesmo Senhor. Tem que dar testemunho cristão e tem que ter amor, uma vez que são irmãos em Cristo. O amor, como João disse, como alguém pode dizer que ama a Deus que não vive e não consegue amar o seu irmão, e não consegue amar o seu dirigente local, e não consegue amar o pregador que está vindo ministrar uma mensagem, cancela com ele na última hora, e aí aquele espaço que ficou vago vai fazer falta para ele, porque ele está muitas das vezes vivendo e equilibrando seu orçamento em cima disso, em cima dessas pregações itinerantes que ele desenvolve, tá ok? Então é isso que ele está conscientizando. E está também criticando a questão do chamado leiloamento de agenda, que pessoas vão se tornando famosas, muitas igrejas vão convidando, e ele não tem a honestidade de fechar aquele compromisso. Então fechou um compromisso na agenda, aí aparece uma igreja maior, que é aquele dia. O que ele faz? Ele mantém as duas, tá certo? Ele não vai cancelar uma delas, vai ligando antecipadamente e falar: pastor, eu vou cancelar aí porque eu vou... Não, ele mantém. E aí na última hora o que ele faz? Ele vai para aquela que ele entende que vai ter um retorno financeiro maior, e quando ele ainda tem uma sobra, tá certo, de honestidade, alguma sobra, né, de respeito, ele pega pessoas que andam com ele, pessoas que ele treina, vamos dizer assim, pessoas que acompanham ele, e coloca lá naqueles lugares para onde ele já sabia que não ia. Desde o começo, lá 2, 3 meses atrás, ele já sabia que ele não ia lá, porque apareceu uma outra e ele colocou o olho gordo dele na outra, né? Então ele vai para outra, mas ele mantém aquelas pessoas acreditando que ele vai estar lá. E quando chega na última hora, se sobrar alguma coisa ainda, né, de responsabilidade, ele pega e manda alguém com o seu representante lá, e a pessoa fica em maus lençóis, né? Fica naquela sinuca de bico. Aí agora é o momento, o palanque está montado na praça pública, ou a igreja está lotada, ou pessoas vieram de ônibus de outros lugares para, né, ouvir a mensagem de Deus pregada por essa pessoa. Chega na hora, uma outra pessoa se apresenta: não, fulano não pôde vir, me mandou. Aí se eu sou o dirigente local, eu falo: não, ele não vem, mandou você e nem avisou, então você também senta aí, você não vai pregar não, eu mesmo prego aqui, pronto. E ele nunca mais pisa aqui. Então é o mínimo, né? Para que essas pessoas comecem a tomar alguns sustos e comecem a parar com essa safadeza chamada leiloamento de agendas. Maneiras de gratificar o evangelista e critérios para gratificar pregadores itinerantes. Então você tem... A primeira gratificação é a honra, né? Então é um homem de Deus, necessário é honrar, necessário é reconhecer o seu trabalho, o seu esforço, sua dedicação, para que possa ir até lá levar a mensagem, ministrar, né, a palavra de Deus. Então, primeiro é a honra. Depois ele coloca de forma inteligente que temos que olhar para algumas questões. Por exemplo, trânsito. Alguns dizem: toma isso aqui que é para gasolina. Tá, beleza. Você deu um dinheiro para a pessoa abastecer o tanque dela. Aí chegando em casa ela tira um pouco da gasolina e dá para a família, né? A família beber gasolina, né? Então as pessoas não se alimentam de gasolina. Então, se você convidou, saiba, né? Tem um transporte. Tem um transporte, a pessoa vai se locomover até lá. Como é que ela vai? De carro próprio? Então, vai ter uma verba para repor, né, esse combustível gasto. Ela vai de Uber, né? Ela vai de ônibus, ela vai vir de outro estado, vai precisar de um avião, vai ser recepcionada onde? Vai ficar num hotel? Vai ficar na casa de alguém? Tem espaço, tem um quarto para hóspedes, e hospedar aquela pessoa. Tudo isso precisa ser falado abertamente. O problema é, aquilo que é combinado não é caro, mas precisa ser combinado, e combinado com honestidade, tá certo? Então, pregador, eu vou sozinho, ou eu vou com família, eu estou indo de um lugar longe, preciso de um transporte daqui para o aeroporto local, para do aeroporto chegar até aí, e daí até o local da igreja, ou o hotel, ou a casa do irmão, onde estarei me hospedando. Então tudo isso precisa ser calculado, para ver se vale a pena mesmo trazer alguém que está tão longe, sendo que tem tantos homens e mulheres de Deus que estão perto de você. Aí, muitas das vezes a questão é o nome, o título. É como a pessoa vai comprar determinado produto, um tênis. Só que ela não quer comprar um tênis, ela quer comprar uma marca. Então, o outro tênis, com talvez
um terço do valor do outro, um quarto do valor do outro, é tão confortável quanto. Talvez dure até mais, mas ele quer a marca, porque tal marca representa um status quo. Então ele vai se apresentar em determinados lugares, as pessoas vão ver, vão comentar. Ah, olha só, a marca tal, é isso, é aquilo. Não é a roupa, não é o tênis, é a marca. E muitas das vezes acontece isso também em relação, nesse relacionamento com pregadores. Não é a mensagem, porque outra pessoa pregaria também essa mensagem, ok? É o nome e agregar aquele nome ao seu, porque você convidou aquela pessoa, porque fulano de tal pregou na minha igreja. Tá certo, mas o importante é o que? É o fulano de tal, ou é a mensagem que ele pregou? Ou é o Espírito de Deus que usou? Ou é Cristo que foi ou não glorificado através da mensagem que ele pregou? Será que o centro da mensagem é Cristo mesmo? Ou será que o centro não é a pessoa? Ele próprio, tá certo? Porque é fulano, porque é ciclano. Então quando você começa a ver essa problemática, sabe? Dessa logística, que vai trazer fulano de longe, vai pagar hotel, e vai pegar transporte, e vai dar um cachê. Você põe isso na conta e vê por que toda essa despesa mesmo. Se aqui tem homens e tem mulheres de Deus para ministrar esta mensagem, para ministrar esse ensino. Então comece a pensar melhor acerca disso, se de fato vale a pena todo esse gasto, todo esse transtorno, todo esse desgaste, tá certo? Em algumas situações vale de fato, às vezes uma pessoa vai trazer um ensino que ele é o melhor nessa área, então vale o gasto. É um grande evento, então vai ter não somente ele, mas outras pessoas estarão comprometidas com esse grande evento, um grande seminário, e ele é o especialista na área, então tudo precisa ser analisado e conversado e combinado e cumprido. Porque o que tem de caso por aí, de pregador que descumpre com a igreja e de igreja que também dá calote no pregador, é um absurdo. Então é coisa que ele comenta também nesse tópico. Despesas, que é aquilo que a gente está falando. Cuidado com os mercenários. O que era o mercenário? O mercenário é o exército contratado, tá? Não é local, então eles não estão lutando por uma causa própria, defender a sua família, sua pátria, sua terra. Não, ele é um soldado contratado. Então, Macedônia contrata exércitos mercenários. Roma contratava exércitos mercenários. Então, a maior parte dos soldados, a maior parte daqueles que estavam lutando por Roma não eram romanos. Então, eram soldados espanhóis, bretões, gauleses, tá? Contratados por Roma, treinados, incorporados ao exército, né? E colocados nas frentes de batalha, nas piores frentes de batalha, né? Então eram assalariados para isso. Aí existem muitas situações em que o mercenário ele pula fora, ele não está envolvido numa causa própria, ali defendendo a sua pátria. É a pátria de alguém, então ele é assalariado. Se não, ele não vê vantagem, não vê retorno naquilo ali, ele larga, que se exploda, que morra, que se acabe. É como Cristo fala acerca do mercenário. Existe o mercenário, existe o pastor. O pastor está fazendo algo que é relacionado a ele. Aquelas ovelhas são dele, tá? E o mercenário é um assalariado. Então o mercenário fala, se perder uma, perder duas, problema. Tá? Veio um lobo aí e comeu uma. E depois que comeu uma eu puxei as outras, tal. Mas veio o outro também e comeu mais duas. Então, terminou, você desconta 3 aí, me paga o meu e pronto, acabou. Então, se morreu, se perdeu, se está perdido em algum lugar, para ele é um mercenário. O único foco dele é o dinheiro, o único foco dele é o salário. Então essa é a problemática do mercenário. E muitas pessoas se fazem mercenários no reino de Deus. O foco não é a glória de Cristo, o foco não são as almas, o foco não é a obra de Deus. O foco é o que ele consegue arrancar, o quanto ele vai levar, tá certo? Que é a questão do leiloador de agenda. Então quem pagar mais leva. Ele se pôs, ele é um produto, ele está na prateleira. Quem pagar mais leva. E as outras que ele tinha firmado compromisso, paciência, né? Ele não tem nenhum constrangimento em enganar, em mentir e ludibriar essas pessoas, porque ele é um mercenário. Tudo que ele está visando é a verba, é o dinheiro, é a moeda. Penetras e sensacionalistas, né? Ele também comenta aí. Sobre penetras é a questão de aproveitadores que estão constantemente tentando se infiltrar em algumas reuniões que talvez não sejam tão bem frequentadas. Então,
você tem, por exemplo, alguns cultos da igreja que são um pouco mais vagos, né? Então, o culto de ceia é uma coisa, todo mundo ali, o pastor, né, os presbitérios está ali em peso, os professores, então é mais observado ali. Agora tem alguns outros cultos, culto de oração, certos cultos que são feitos em outros horários alternativos, poucas pessoas, e muitas das vezes o pastor não tem o cuidado de manter alguém de confiança observando, e acaba aqui surgindo essas pessoas, esses chamados penetras aqui que ele aborda. Pega muitas das vezes irmãos que são neófitos, irmãs ainda que não têm aquela maturidade, e consegue uma oportunidade, dessa oportunidade vai fomentando ali, às vezes trabalha até contra a gestão do dirigente local, né, e consegue às vezes alguns contatos. Nesses contatos ele vai tentar se aproveitar de alguma maneira, pedir uma oferta, tá certo? Pedir um auxílio, dando a entender de que é para uma outra pessoa, mas na verdade ele vai levar para ele mesmo. Então muitas pessoas têm circulado por aí e tentado se aproveitar de pessoas inocentes, pessoas de bom coração, ingênuas, através desses subterfúgios, né? Através desses meios. E aí ele alerta aqui para que estejam atentos a isso, para que sempre tenham observadores. Sempre é necessário ter observadores em todos os cultos, pessoas de confiança, que vão lá e ficar atentos ao que está acontecendo, perceber se alguém está tentando se infiltrar, perceber as mensagens que estão sendo pregadas, perceber aquilo que está sendo realizado, se não está saindo da doutrina, se não está dando espaço a algum aproveitador desse tipo. Então é necessário, porque o diabo está ao derredor, está cercando, está buscando ocasião, buscando oportunidade. Qualquer pequena brecha é suficiente para ele entrar. E pregadores sensacionalistas é aquele risco. A pessoa está tentando fazer fama, e aí ela está utilizando sua igreja como palanque, ela está usando seu microfone como oportunidade de autopromoção. Então ele grita muito, tá certo? Ele chora muito, ele vocifera muito, ele tenta levar o povo a um êxtase, sempre induzindo isso, e muitas das vezes você vai pesar na balança qual é a mensagem foi um grão de arroz para a quantidade de enrolação que ele acrescenta, tá certo? Então é muito barulho, é muita repetição, é muita gestual, é muita instigação dos sentidos para as pessoas chorarem, para as pessoas se alegrarem, para as pessoas entrarem nessa, quase que um hipnotismo dele, né? uma autoindução. Então ele fica induzindo as pessoas para tentar se autopromover. No final das contas as pessoas dizem, nossa, foi um grande movimento aqui, mas qual foi a mensagem? Não sei, a mensagem não consigo dizer o que foi, mas eu sei que foi um grande movimento, porque tem gente, muita gente chorou, muita gente pulou, muita gente se alegrou, foi uma multidão de pessoas lá na frente. Alguém foi curado? Não, ninguém foi curado, mas foi um monte de gente lá na frente. Então você vê tudo isso, espetáculo. Então todo cara que você vê, a mensagem é bem pequenininha e no final ele dá um grande show. É um sensacionalista, ele está tentando se autopromover. E aí as pessoas ficam com aquela sensação de que alguma coisa aconteceu, mas na verdade foi só barulho. Se você jogar uma lata cheia pela escada, ela não faz barulho, tá certo? Você sabe que ela está caindo, o barulho é pouco. Mas se você joga uma lata vazia, o barulho é extraordinário. É uma lata vazia. E aí, passando aqui adiante, a gente vai caminhar já para o final daqui a pouco. Veja só. Atitude do evangelista agora. Então ele colocou um lado, né, o pastor recepcionando o evangelista, e a atitude do evangelista para com o pastor. Os textos que eu selecionei foram de Lucas, tá? Evangelho de Lucas. Vamos ver aqui o que nos diz. Evangelho de Lucas 4, 17 ao 22. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito, que é um rolo, né? Um rolo, então, e não tinha versículos, não tinha capítulos, é apenas algumas colunas, uma ao lado da outra. Então, quando ele diz assim, e encontrou, é porque para ele de fato foi surpreendente. Jesus abriu, né? O Senhor é o Logos, né? A palavra divina encarnada. Então ele abriu o rolo, né? Foi lá, manipulou e achou o lugar. É aqui, é esse texto, né? Eu vou fazer a leitura disso aqui, porque é isso que está se cumprindo através do meu ministério, né? O ano do jubileu. Então é por isso que ele dá essa ênfase, né? Foi entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele então fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Aí tem a incredulidade dos nazarenos em relação a Cristo. E o próprio Cristo diz, né, profeta não é honrado senão na sua pátria e entre os seus. Então é uma frase muito conhecida do Senhor Jesus Cristo. Lucas 14, 8 a 11 nos diz: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar outro lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado, em vez de ser humilhado, né? Você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo aquele que se exalta, que exalta a si mesmo, será humilhado. E o que se humilha, se abate, se submete, né, a Deus, debaixo da sua palavra, debaixo do seu espírito. Até cito aqui o livro de Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Pretendo adquirir e ler essa obra. Tenho ouvido as palestras dele relacionadas a esse livro. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado pelo próprio Deus. Maravilhoso. Então os dois textos são base para esses comentários aqui que ele desenvolve. A atitude do pastor para com a atitude do evangelista, né, do itinerante para com o pastor, o dirigente local. O uso do púlpito, problemas locais, questões financeiras, tratamento. Terminando o evento, volte para casa. Então, primeiro, uso do púlpito, responsabilidade. Respeito no uso do púlpito, que foi a base do texto que eu li acerca do Senhor Jesus Cristo. Então, ele comparece à sinagoga em Nazaré. Ele é Deus. Ele comparece à sinagoga em Nazaré, mesmo sendo Deus, ele se assenta lá no seu lugar. Alguém o convida a fazer uma leitura. Ele recebe o livro. Encontra o lugar, faz a leitura, fecha o livro, devolve a pessoa e se senta. Aí quando ele percebe as pessoas atentas a ele, dando a ele a oportunidade de fala, aí ele vai e expressa. Ele deixa muito claro que está se cumprindo nele aquele texto. Olha o comportamento, olha o respeito, olha a reverência, que é o que nós não temos observado em muitas situações. Temos visto sim a perda da reverência da igreja, o barulho o absurdo que é feito, a movimentação, tá certo? Pessoas tratando de outras coisas num momento de culto, perda de reverência no púlpito, a conversação paralela, piadas até, tá certo? Bobagens que são faladas ali, trocadas durante um culto. Então perdeu-se a noção de que a majestade divina está presente no momento do culto, que é um culto a Deus, que é um sacrifício de louvor e de adoração a Deus. Essa perda dessa reverência ocasionou também uma perda de comunhão, ocasionou também uma perda de ação do Espírito Santo de Deus, porque uma vez que o Espírito Santo de Deus não for honrado, uma vez que a presença divina, a majestade divina não for reverenciada, se ausentará, como aconteceu na visão de Ezequiel, que viu, né, o trono carro, né, chamado Merkavá, saindo, né, o que é um símbolo para a saída do Espírito de Deus dali dentre o povo de Israel, que havia apostatado da sua fé. Então muitas das vezes o que se vê é uma perda da presença de Deus devido à irreverência, devido à perda, né, dessa reverência no púlpito. Então um evangelista, um itinerante chega primeiro, apresenta-se devidamente, dá suas credenciais, aguarda ser conduzido. Ele não está na igreja dele, ele está visitando. Então se ele está na sua congregação,
ele já tem o seu lugar ao púlpito, ele vai diretamente para lá. Agora, se ele está indo visitar, então ele aguarda o convite. Então ele apresenta suas credenciais, que serão levadas até o dirigente, que analisará, podendo chamá-lo ou não. Se ele é chamado, então ele vai, busca últimos lugares, como é aconselhado pelo Senhor Jesus Cristo em Lucas 14. E aí o próprio dirigente local ou os responsáveis colocados por ele o conduzem então a um outro lugar, talvez de mais honra, de mais destaque, mas ele se comporta com a devida humildade, com o devido respeito, Deus o honra. Agora é necessário o resgate disso, o resgate da reverência a Deus, o resgate da reverência entre os dirigentes, o resgate da reverência entre os cristãos. É um culto a Deus, é a presença maravilhosa de Deus. Então a perda dessa reverência ocasionou uma perda terrível da presença de Deus também nos nossos cultos, da manifestação de Deus, devido à perda de reverência. É necessário um resgate dessa reverência a Deus. A alegria diante de Deus, a manifestação dessa alegria com glória a Deus, com aleluia, com cânticos, com hino, tá certo? Mas tudo isso dentro de uma noção de reverência, de que estamos diante da majestade divina. Problemas locais é o que ele aconselha, ele não entrar nisso, ele não se deixar levar por isso. Talvez ele permaneça mais tempo para um seminário, para uma conferência, alguém queira confidencializar a ele algum problema que está ocorrendo ali, mas ele tem que ter a noção, tem que ter a consciência de que ele não é daquele lugar, então ele não tem a noção correta das coisas. Não adianta você ouvir um lado e você construir o seu juízo em cima disso. Isso é parcial e é errôneo, tá certo? Então ele não pode se deixar levar por problemas locais aos quais não lhe compete. Então, se Deus, por exemplo, vai tratar algo em relação àquele problema local, deixe que o Espírito conduza, deixe que o Espírito Santo dirija, trazendo uma mensagem localizada, trazendo uma mensagem aplicada, tá certo? Então, que seja dentro do parâmetro bíblico, que seja dentro, tá certo, de uma tratativa bíblica a respeito, e não um envolvimento pessoal. Então, tem essa questão dos problemas locais, tem as questões financeiras, tá certo? Tratamento e, terminando o evento, volte para casa. Então, questões financeiras, ser muito justo e muito honesto com relação a despesas, né? Combinando tudo para que não fique nenhum mal entendido, e não olhando de uma forma gananciosa para aquilo que não lhe pertence, como algumas situações em que foi combinado uma sequência de cultos, ao qual no final dessa sequência seria repartido um percentual e seria entregue. E diante da situação de um volume grande, foi entregue o percentual, mas ele, muitas das vezes, situação narrada aí pelo ensinador aqui na apostila, você vai ler isso, a pessoa vai e a ganância o leva a querer mais do que foi combinado. Ou a igreja que combinou não quer entregar o montante que foi combinado antecipadamente. Tudo isso ocasiona então conflitos, ocasiona perda, né, de comunhão, ocasiona mau testemunho. Mau testemunho porque este, em todo lugar onde for, vai comentar acerca desse erro. E essa igreja também vai tentar destruir a imagem daquele pregador. Quem perde com isso é o reino de Deus. A igreja que começa a observar muitas das vezes essa situação de animosidade, começa a observar essa situação de contrariedade, de uns insinuando, que muitas das vezes fica com essa jogada passivo-agressiva, né? Então não fala diretamente, mas fica insinuando, e essas insinuações vai despertando também na igreja essa suspeita. E aí quando você desperta essa suspeita, a mensagem não será recebida mais da mesma maneira. Então você está prejudicando o culto da pessoa, você está prejudicando a adoração da pessoa, você está prejudicando a edificação da pessoa quando você fica levantando essas suspeitas. E isso ocorre muitas das vezes por desentendimento na área financeira. Então isso precisa ser muito bem ajustado para que a igreja não saia prejudicada em nada, para que o reino de Deus não seja prejudicado em nada. Isso precisa ser muito bem organizado, ajustado, conversado e cumprido, tá certo? Para que a igreja venha se beneficiar desta mensagem, se beneficiar desse relacionamento sadio entre dirigente e itinerantes, né? Evangelistas e pregadores itinerantes.
Tratamento respeitoso. Ah, mas teve uma escaramuça, teve um desentendimento, teve uma desinteligência. Tudo bem. Mesmo que isso venha trazer situação em que eles vão se apartar, mas a